Boa noite a todos. Carille, queria que você falasse dessa primeira apresentação oficial do Corinthians na temporada, esse 1-1, Corinthians que foi bem superior no primeiro tempo, depois na segunda etapa, como estava previsto, você trocou o time inteiro, houve uma queda, enfim, como é que você avalia e expectativa aí para esse início de temporada? Boa tarde, Carille. Boa tarde. Foi um jogo muito bom, entra naquilo que o Corinthians buscou os 4 anos que foi na Flórida, adversários difíceis, jogos grandes, para que já nos mostre o quanto antes os nossos problemas, para que a gente possa trabalhar e estrear cada vez melhor. Então, gostei muito, priorizei muito, deixei bem claro, o sistema defensivo funcionou com as duas equipes, já tendo entendimento, e agora aos poucos soltando mais a equipe. Então foi bem legal, saí bem satisfeito, e a questão de jogar 60 minutos, estamos em pré-temporada, né, 9 dias de trabalho, então já estava tudo programado, e independente do resultado, eu não ia mudar a nossa programação. Carille, aqui na sua direita, tudo bem? Quero saber como é que foi para você voltar para casa, depois de 6, 7 meses longe. Você foi super ovacionado hoje, na hora que foi anunciado. O coração disparou. Qual foi a sensação, qual foi o sentimento hoje? Ô, Denise, tudo bem? Essa questão da torcida mexeu comigo já lá na Arábia, quando começou com a possibilidade que o Andrés encontrou com o Paulo Pitombeira lá em Londres, nos Jogos da Seleção Brasileira. E uma parte da imprensa estava lá e começou a falar sobre isso, sendo que lá, estou sendo bem verdadeiro, não teve conversa nenhuma sobre isso, e sim foi um encontro onde tinha muitas pessoas. Mas assim, a manifestação da torcida desde ali começou a mexer muito comigo, muito mesmo. Foi muito forte. Muitas pessoas que eu tenho amizade, que eu confio, assim, sabe disso, né? Comecei a olhar diferente a partir desse momento, depois dos Jogos da Seleção lá em Londres. E aqui hoje, assim, algo especial, não falando só do período como técnico, mas todos esses anos dentro do Corinthians, né, desde janeiro de 2009, participando de grandes conquistas, participando de momentos difíceis também. Então, é claro que muito rápido passa um filme na cabeça, assim, e chega a emocionar mesmo, né? Tem que segurar um pouquinho ali, passando no meio dos torcedores e acreditando que vai ser um bom trabalho. A responsabilidade aumenta, mas eu, com a minha diretoria, com a minha comissão, a gente está preparado para enfrentar esse ano. Carille, esse jogo também foi uma oportunidade para apresentar ao torcedor do Corinthians os reforços que chegaram. Queria que você falasse também da movimentação desses jogadores, o que você pôde observar, falasse do Ramiro, do Sornosa, do Richard, e falasse principalmente do André Luiz, que teve participação no gol, e também do Gustavo, né? Nessa volta dele ao Corinthians, fez um bom jogo. Queria que você falasse sobre esses reforços do Corinthians. São todos jogadores aí que o Corinthians já vinha monitorando, né? O caso de André Luiz já foi contratado antes da minha volta, o Ramiro, Sornosa, já participei mais, o Gustavo voltando depois de um ótimo ano que ele fez no Fortaleza, o Fortaleza conquistando acesso. Agora, então, para apresentar mesmo, colocar na arena num jogo grande, já sentiu que é o nosso campo, a nossa torcida, que eu sei que vai vir junto e vem, né, com a dedicação que vai ter desses jogadores e a organização. Então, essa foi a ideia mesmo, desde no momento que o Duílio falou da possibilidade de fazer um jogo contra o Santos, na hora aceitei, porque é importante, né, ter jogos grandes nesse momento. Então, assim, saio muito satisfeito do que aconteceu. A equipe errou, mas tentou colocar a bola no chão, fazer triangulações. Chegamos no gol adversário também. E a volta para o segundo tempo, a gente adiantou um pouquinho mais a equipe e conseguiu ficar com a bola os primeiros 15 minutos, né, até fazer a troca, que foi algo que eu não estava conseguindo passar ali do banco de reserva. Então, sim, torcedor pode esperar um time muito organizado, de muita qualidade, de muita dedicação. E a gente vai atrás dos nossos objetivos, sim, passo a passo. Carille, aqui à sua direita, tudo bem? Ainda em cima dos reforços que foram testados hoje, né, o Ramiro, ele jogou de segundo volante, ele vinha jogando mais aberto. Queria que você falasse o que você achou dele nessa função. E também o Sornosa, que jogou aberto pela esquerda, e você mesmo comentou, que ele está mais acostumado a jogar centralizado. E uma última também em relação aos reforços, o Gustavo. Existe a possibilidade de você ficar com 2 centroavantes no Corinthians, ou 3 centroavantes, ou você vai escolher entre esses 3, 2? Existe a possibilidade, sim.
Foi algo que, ainda lá da Arábia, conversando com o Duílio, com a diretoria do Corinthians, e coloquei isso, falei, o Cruzeiro tem 4 atacantes, vamos ter paciência um pouquinho, vamos deixar ali que é Barcos, Fred, Sassá e Raniel, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Então, a princípio, estão todos aí brigando, lutando pelo seu espaço. E, desculpa as outras perguntas. Sornosa, tive a conversa com ele. Aonde ele jogou mais foi ali por dentro, mas também jogou pela direita, jogou pela esquerda e chegou a jogar como segundo volante em certos momentos no Fluminense. A ideia é ter 2 meias em campo, independente da posição. O que o Jadson fazia em 2015, o Renato Augusto por dentro, o Jadson aberto, como aconteceu o Rodriguinho e Jadson aqui em 2017. Essa é a ideia. Agora é dar rodagem para esses jogadores, para que eles tenham bastante entendimento do que fazer. E Ramiro, ainda não sei, estou esperando mesmo definir mais algumas coisas. Ele se colocou à disposição para jogar tanto como segundo, como aberto, como ele fez nos últimos anos ali no Grêmio, as últimas partidas. Mas, a princípio, começo com ele por dentro, tá? Mas ainda não é algo bem definido, não. Carille, mudando um pouquinho o foco, se você permite, o Manuel, a gente pode falar que será teu zagueiro em 2019, e o Wagner Love hoje deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes deixando muito claro que ele quer voltar para o Brasil, que o Corinthians é uma opção. É um cara que ainda está no teu radar. O que você tem de informação sobre isso? Começando pelo Manuel, vamos esperar finalizar, né, para a gente poder falar, né, igual sempre fiz. E Wagner Love é um dos jogadores que estão no radar, assim como muitos, né, jogador de qualidade. A gente tem que estar perto, se tiver possibilidade do clube trazer. Eu tenho certeza que o clube vai brigar para isso, mas já estou muito satisfeito com o que está acontecendo. Tá? Agora, é responsabilidade minha e da minha comissão fazer todos esses jogadores terem entendimento aí para a gente ter um início bem legal. Fábio, normalmente quando você coloca um jogador em campo, você dá tempo para ele, né? Você não é aquele técnico que tira e põe, tira e põe. Você colocou o Henrique com o Pedro Henrique. Dá para a gente falar que essa, para o início da temporada, é a zaga titular? E só uma outra, você chegou a pensar em usar o Ralf na defesa? Passou pela cabeça, na zaga, eu quero dizer, nessa temporada? A equipe vai ser definida no máximo até quarta-feira, a equipe que vai estrear. Usei hoje para fazer experiências, sim, né? Vamos ver, vou usar muito de acordo com o adversário, igual fiz o ano passado, principalmente no início, para que a equipe tenha confiança. Não pensei em nenhum momento em usar o Ralf como zagueiro, porque ele terminou o ano muito bem como volante. Né? Muito bem. É um dos jogadores que deu uma resposta muito legal no segundo semestre. Eu acompanhei todo o campeonato, não só os jogos do Corinthians, eu acompanhei todo o campeonato lá da Arábia Saudita, então ele terminou muito bem. Então a gente não pode mexer num setor onde estava jogando bem, estava dando resposta boa e o Ralf já sabe qual que é a ideia de trabalho, mas o mais importante é que ele terminou bem, então não pensei em nenhum momento em trazer ele para trás. Fábio, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Douglas na esquerda, no segundo tempo. Você falou, né, que já vai dar mais chances para o Avelar, que ele é o seu titular da esquerda, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Douglas e, se você puder falar também, a conversa que você teve rápida ali com o Fagner na hora de trocar os dois times. Não, vou começar pelo do Fagner, que ele ficou com a mesma sensação que eu, que no segundo tempo a gente conseguiu jogar mais no campo do Santos, porque conseguia adiantar mais o Richard e o Ramiro, então foi isso, ficamos mais com a bola. O Santos teve um controle maior da bola no primeiro tempo, e os 15 minutos do segundo, a gente adiantando o time, a gente conseguiu ficar mais com a bola. A questão do Douglas, né? O Moisés já era desde o início sabedor que não ia continuar no grupo, né? E o Carlos está na seleção. Né? Então, conversei com o Douglas, se colocou à disposição de jogar ali. Então, esse início ali, ele vai estar brigando pela posição por dentro e também de lateral, caso venha ter algum problema com o Avelar. Carille, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu gostaria que você fizesse uma análise do lado direito, que foi muito bem, com o Fagner, com o André Luiz, e o lado esquerdo, que foi um pouco tímido ali com o Danilo Avelar, com o próprio Sornosa. Há a possibilidade de evolução? Entra nessa questão da rodagem. O André na ponte jogou pela direita da função. O Sornosa, eu estou adaptando ele ali.
Então vai um tempo ainda dele entender na hora de entrar e virar um meia, na hora de ficar aberto para receber. Então o André é da posição, o Ramiro fez isso aí, 250 jogos com a camisa do Grêmio, trabalhando ali também. Então facilitou as ações. Agora é com trabalho que a gente vai melhorar o lado esquerdo também, né? E é com tempo, as primeiras rodadas vão acontecer erros, eles são normais e a gente tem que corrigir para cada jogo estar melhor. Fábio, boa noite. Eu queria que você retomasse, por gentileza, a questão do Gustavo, especialmente diante do contexto dele com a camisa do Corinthians. A gente sabe que na primeira passagem ele não conseguiu marcar gols, acabou ficando marcado por isso. E retomar também uma entrevista que você deu para o Edgar, se eu não estou enganado, lá em Sertãozinho até, quando você disse que você gosta de olhar para o jogador na hora que ele faz o gol e observar o comportamento dele durante a comemoração. Acho que a gente observou isso hoje, quando o Gustavo faz o gol, você acompanha ele com o olhar o tempo todo ali. Se foi isso mesmo, o que é que te disse a comemoração dele a respeito da postura? Qual que foi a primeira mesmo? Desculpa. A importância do peso, dele tirar esse peso de marcar sim, o gol. Sim, O Gustavo, vestir essa camisa do Corinthians, a gente sabe que não é fácil. E ele chegou de um Criciúma, assim, já tendo que a responsabilidade de vestir a camisa número 9 do Corinthians, no momento que estava de transição do Corinthians em 16, onde saíram muitos jogadores, enfim. Né? Saiu, teve no Bahia, teve no Goiás, trabalhou bem, mas no Fortaleza ele teve destaque. Né? Jogar uma Série B, subir, ter acesso, fazer 30 gols no ano também ajuda. É um jogador de área e a gente precisa fazer essa bola chegar para ele. Né? Ele ali, ele é chato, ele ataca a bola, ele por baixo e por cima, ele chega na bola com qualidade, ele é um 9 mesmo, não é 9 de jogo, né? Mas é um 9 que tem que terminar, então a bola tem que chegar para ele. A questão do gol, eu acho que quando o ambiente está legal, todos os sinais são importantes para que você veja que o ambiente está legal. Eu gostei, todos se fecharam para a comemoração. Né? Quando faz gol, um sai para o lado, outro sai para o outro, e se o ambiente não está legal. Então, na verdade, não fiquei cuidando só dele e cuidando de todos que correram ali junto com o banco. Né? Vai se criando uma família, vão conhecendo os jogadores, vai entendendo o que é. Né? E a gente procurar ser o mais justo possível para que não tenha dúvida do nosso trabalho. Estou falando em relação aos atletas. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Amanhã folga, o elenco volta 9h30 na terça-feira.